Essa noite, então, nós estamos aqui para conversarmos sobre a decadência do ensino no Brasil. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Claro, Você pode puxar para a gente? em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Rogai Em por nome do nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lucas, antes da gente começar, você está fazendo um mestrado, confere? Confere. Você poderia, resumidamente, falar para nós a sua área de pesquisa? Sem sombra de dúvidas. Então, pessoal, boa noite. Tem um pessoal vendo, alguns rostos conhecidos estão entrando para assistir. Meu nome é Lucas. Se vocês assistem o canal do Centro Dom Bosco ou acompanham o trabalho do Centro Dom Bosco, já me viram alguma vez, em alguma live, ou ministrando alguma aula, ou alguma coisa do tipo. Eu tenho 27 anos, moro no Rio de Janeiro. Minha formação é na Academia Militar dos Agulhas Negras e atualmente eu faço um mestrado na área da educação. E o tema do meu mestrado é sobre a influência da Covid-19 na educação, na natureza do ensino. Eu pego o que aconteceu com a educação medieval e com o revés que ela sofreu, em partes por conta da peste negra, e me pergunto se isso poderia acontecer uma segunda vez com a educação contemporânea e com a influência da Covid-19. Nós sabemos que nem se compara, a mortalidade, a peste negra ela chegou a matar em algumas cidades metade da população inteira. A Covid-19 não tem essa mesma mortalidade, não é tão agressiva quanto a peste negra, mas o potencial transformador dela me parece o mesmo. Até onde eu entendo o que ela está causando na educação. Em primeiro lugar, a virtualização das salas de aula, porque o ensino remoto ele começou a coexistir com o ensino presencial, e a gente nem sabe se é uma coisa que veio para sanar uma pane, um problema de alguns meses, ou se é uma coisa que veio para ficar. A minha impressão é de que veio para ficar o ensino remoto, diferente do ensino à distância. O ensino à distância se acessa quando quer as aulas, no ensino remoto não, é como se fosse o que a gente está fazendo aqui agora, modelos de live, é uma educação que acontece ao mesmo tempo, professor e aluno ao mesmo tempo na sala de aula. E até onde eu entendo, corre-se um grande risco de que depois da virtualização do ensino, ocorra também a virtualização do professor. A gente começa a ver que professores sendo substituídos por máquinas dotadas de inteligência artificial, por computadores. Em suma, educação sem professor. E já acontece, e aí quem puder fazer uma pesquisa, anotar no caderno, em alguma folha, um projeto chamado School in the Cloud, Escola nas Nuvens, tocado por um pesquisador indiano, que já está no mundo inteiro e que já funciona desse jeito. São escolas onde os alunos eles aprendem somente fazendo pesquisa no Google. Eles não têm orientação de professores. Esse que é o tema da minha dissertação de mestrado. Perfeito. Mas antes disso, a gente sabe que o ensino no Brasil, ele ao longo dos anos, ele sofreu uma transformação, digamos, para pior, ou para bem pior, E gostaria que você comentasse nesse sentido para a gente. Perfeito. Então, quando a gente fala de decadência do ensino, especificamente aqui no Brasil, quando a gente começa a tratar do assunto da decadência do ensino brasileiro, imediatamente, pelo menos do nosso lado, do lado da perspectiva católica, ou pelo menos da perspectiva mais realista possível, mais honesta e mais sincera possível,
quando a gente trata do tema da decadência do ensino, tem um nome que vem imediatamente à cabeça, e é o nome de um professor, um ideólogo, chamado Paulo Freire, que, em suma, ele pegou a estrutura do marxismo, que estava preparada para a economia e para a relação social, né, e ele aplicou aquela teoria marxista do choque necessário entre as classes para a educação, como se o conhecimento fosse uma espécie de instrumento de dominação do professor sobre o aluno, e que o aluno precisaria se libertar das amarras da verdade, das amarras da dominação do professor e trilhar uma espécie de caminho próprio. Né? A velha relação opressor-oprimido. Exatamente, a relação entre opressor e oprimido aplicada na relação entre professor e aluno. E aí você tem esse mesmo esquema, por exemplo, hoje ele é aplicado ao casamento, né, onde o marido é sempre opressor e a mulher é oprimida, né, e a ideia é causar uma igualdade absurda entre os sexos, e isso tudo é obra da revolução sexual. Mas o mérito do Paulo Freire, mérito muito entre aspas, né, quase um mérito diabólico, foi aplicar essa relação falsa, que não existe na realidade, ao ensino, né, a relação entre professor e aluno. Daí qual que é o resultado desse tipo de educação? Em geral, você vê que quando você imagina um aluno de uma universidade pública ou de uma universidade federal, também vem na imagem a cabeça. Vem na cabeça uma imagem, né, que é daquele aluno que é usuário de drogas, que não tem nenhum pingo de disciplina, que não conhece ordem, que despreza a família, despreza a vida, despreza a fé, despreza a pátria, que já ficou muitos anos na faculdade, é muito agressivo e diversos outros problemas. Despreza o conhecimento também. É o aluno dito revolucionário, né? Ele se apega numa causa que a maioria das vezes é uma causa muito distante dele, né, que ele não teria muita ingerência. Pode ser aí a mudança climática, pode ser não sei, um bloqueio econômico de um país, de uma potência econômica contra uma ditadura socialista, a libertação de um terrorista, que ele jura na cabeça dele que é um santo, um São Francisco de Assis ou um outro santo de sétima morada. E esse que é o fruto, né, da educação do Paulo Freire. É o jovem revolucionário, né, aquele universitário que passou aí 10 anos fazendo filosofia e sociologia, e que se ele não arrumar uma vaga na Câmara dos Vereadores da cidade dele, ele não vai arrumar emprego e não vai servir para nada, só vai dar trabalho para o pai e para a mãe até o final da vida dele. E aí, quando se busca uma solução para esse problema, em geral, a gente também escorrega. Por quê? Porque nós oferecemos soluções que, em verdade, não são soluções. Então, quando se pensa, bom, a gente precisa melhorar a educação, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Vamos investir dinheiro. Exatamente. Eu estava pensando, agosto é o mês, não me taquem em pedra, eu assisto Rede Globo com uma única ressalva, no dia que ela transmite o jogo do Flamengo. E aí eu sento aqui com as minhas tias-avós, a gente assiste o jogo juntos. Elas não são flamenguistas, uma é botafoguense, outra é vascaína, mas elas gostam de torcer contra o Flamengo. Então a gente aproveita esse momento em família junto. E volta e meia aparece, sobretudo no mês de agosto, a propaganda de um programa que a Rede Globo tem há mais de 30 anos, que se chama Criança Esperança. E qual que é a ideia da Criança Esperança? Que você vai doar um dinheiro, né, você liga lá o número deles, e você vai doar um dinheiro e eles vão distribuir aquele dinheiro para diversas instituições ligadas à educação e à cultura, e com isso eles vão melhorar a educação no Brasil. E aí você tem um problema grave. Né? Eu lembro, e é curioso, há 15 ou 16 anos atrás, eu estudava num colégio aqui perto da minha casa, um colégio do bairro, e aí a sobrinha do dono do colégio fez aniversário, e era numa sexta-feira à noite, ou no sábado à noite, na verdade, e foi dentro do colégio. Né? O colégio tinha piscina e tudo mais, tinha área para fazer festa, e a festa dela foi lá.
E aí, como eu morava na mesma rua que ela, eu acabei sendo convidado para o aniversário. E eu lembro que nessa época eu gostava de uma menina, a menina até estava nessa festa, mas aí nesse dia eu descobri que ela gostava de outro rapaz. E eu vim para casa triste, assim, poxa, mais um amor da infância, mais um coração partido. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, a minha tia estava assistindo Criança Esperança, há 15 anos atrás. E naquela época, eu não lembro mais o rosto da menina, não lembro a voz, mas do Criança Esperança eu lembro perfeitamente. Né? Já naquela época, eu tenho 27 anos, metade da minha vida praticamente, a Rede Globo já arrecadava dinheiro, milhões e milhões e milhões, todo mês, perdão, todo ano, para investir na educação do Brasil. E qual que é o fato curioso que a gente pode observar? Que de 15 anos para cá, a educação piorou muito. Sim. A educação do Brasil piorou muito. A percepção é visível, principalmente quando a gente tem uma conversa em família. Então, se você tem na sua família alguém de 60 anos que estudou num colégio bom ou num colégio razoável, alguém de 40 anos que estudou num colégio razoável e alguém de 20 anos que estudou num colégio razoável, a percepção da educação das 3 gerações é que alguma coisa de muito errado está acontecendo. A pessoa de 40 anos vai dizer para o de 20, bom, eu estudava português para valer, eu estudava matemática, conhecia a geografia e a história, e o de 20 anos, ele acha, se ele for realmente cooptado pelo sistema, ele acha que a simples desinência de gênero das palavras é uma espécie de opressão contra transexuais. Você não pode chamar homens de meninos e mulheres de meninas, porque aí não se enquadra os transexuais. Então a língua ela oprime as pessoas que não se sentem, que não se identificam com nenhum dos 2 vocábulos. E agora, quando você recorre para a pessoa de 60 anos, ela não só despreza entre aspas, educação do de 20, como também, quando compara a educação dela com o de 40, você vê que foi uma educação muito superior. Então, o meu avô tem 85 anos. Meu avô aprendeu latim quando ele tinha, sei lá, 14 anos de idade. Ele não era um latinista, um tradutor de Santo Tomás de Aquino, mas ele sabia latim. Eu fui ter o meu primeiro contato com latim com 25 anos, depois de ter já a minha graduação, depois de já conhecer muita coisa, depois de já ter vivido bastante. Meu avô, com 25 anos, provavelmente já era casado, pai, sabia um pouco de latim, um pouco de francês, um pouco de português e muitas outras coisas. Então, percebo assim que ao longo do tempo, o ensino no Brasil se degradou. Isso é muito claro. Tá? Apesar de que, se a gente olhar a questão do investimento em economia, a gente vai ver que o investimento só aumentou. Tá? Então, a relação de causa e efeito ela não se estabelece. Mais dinheiro investido na educação não significa uma educação melhor. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente. Tá bom? Porque a gente costuma confundir essas coisas. Eu vou pegar um pouquinho de água, porque a minha garganta fica seca muito fácil. Se nós tivéssemos dinheiro suficiente para equipar todas as escolas no Brasil com internet boa, todos os alunos com computadores, notebooks, tablets, alunos e professores, e todas as salas com ar-condicionado. Eu acho que esse talvez seria o ideal, né? E todas as salas com quadros interativos e óculos de realidade alternativa e todo tipo de parafernália que vocês imaginarem na cabeça de vocês. Se nós tivéssemos essa quantia de dinheiro para oferecer a todos os nossos alunos e professores, eu garanto que ainda assim a educação no Brasil seria muito ruim. Muito ruim. Tendendo a piorar. Com certeza, tendendo a piorar, porque os alunos muito rapidamente eles abririam mão das capacidades que lhes são naturais, por exemplo, a memória, para confiar nas ferramentas da internet. Para que eu vou ter uma memória boa se eu tenho um Google para pesquisar tudo para mim? Esse é um exemplo bem claro do que eu estou querendo dizer. Então, esse é o primeiro, talvez seja a primeira lição para essa live. O problema que o Paulo Freire causou na educação, ele é evidentíssimo. Mas esse é um problema que não se resolve
com investimento em dinheiro, né? Mais dinheiro não significa uma melhor educação, em hipótese alguma. E acho que isso nunca aconteceu na história da humanidade, tá bom? Mas beleza. Mais dinheiro pode até não resolver o problema da educação. Mas a gente geralmente entende uma boa educação a partir de uma régua, né? Um termômetro. O que é que mede uma boa educação? E aí, se você recorrer a um site na internet, não precisa ser um site especializado em educação, pode ser um site de notícias, como o G1 ou como o UOL, esse site que gostam de falar coisas muito boas. Ou até se você recorrer, a gente que em geral luta do nosso lado. Vocês vão ver que eles geralmente criticam o nível da educação brasileira através de um parâmetro, né, que é o ranking do Brasil no PISA. Tá? Então, o PISA é um programa internacional tocado pela OCDE. Se eu não me engano, ele começou em 1996, né, e o primeiro teste foi feito no ano 2000. E ele avalia alunos de 15 anos de idade, mais ou menos, que seria aquela idade anterior ao ingresso dos alunos na universidade, né? E aí, ali, depois que o aluno sai da universidade, ele meio que começa a procurar um trabalho, né? Então, qual que é a ideia do PISA? É avaliar a relação do ensino do aluno antes dele entrar na faculdade e a expectativa do que se ofertará depois da faculdade. Tá bom? Então, eu costumo dizer o seguinte: olha, a educação do Brasil é ruim porque a classificação do Brasil no ranking do PISA é ruim. A gente ouve muito isso falar, né? E talvez até um ministro da educação que tivesse bons propósitos, né, que fosse patriota, que fosse comprometido com a verdade e que não em graus, né, em graus comprometido com a verdade, e que não fosse marxista, ele poderia cair nesse erro de achar que melhorando o ranking do Brasil no PISA, ele melhoraria o nível da educação no Brasil. Tá? Isso também não se configura verdade, não é verdade, de modo algum. Uma nota alta no PISA não significa uma boa educação. Se vocês olharem os países que têm as melhores notas no PISA, vocês vão ver a China, e vocês vão ver também o Canadá. E aí depois vocês procurem como que é a vida moral e como que é a relação do Estado com a população nesses dois países. A China não precisa dizer nada, né? É uma ditadura comunista. E, bom, muita coisa que a gente pode nem falar nessa live para o Instagram não derrubar o canal do Instituto e o meu. Mas o Canadá, que seria um exemplo de país do primeiro mundo, salvo engano, já legalizou até o casamento entre homens e animais. Tá? Então, de modo algum, uma alta posição no ranking do PISA significa uma boa educação. Tá? O que é que o PISA avalia? Ele avalia a capacidade de um país de transformar ensino em competência. Tá? O que significa essa palavra competência? É uma espécie de moeda. Né? Uma moeda é uma habilidade convertida em moeda que você apresenta diante do mercado de trabalho. Como assim? Uma coisa é você aprender português. E aí você pode aprender português para ler Camões, para ler Chesterton, para ver um filme legendado e ler as legendas do filme, para ler um anúncio na rua. Você pode aprender a ler para diversos motivos. Né? Outra coisa é você aprender a ler, porque ler é uma coisa boa para o mercado de trabalho. Quando o ensino por competências ele entra, é para fazer justamente isso. Né? Aquela disciplina que tradicionalmente era ensinada, ela vira somente um pano de fundo. Ela não importa por ela mesma. Né? Ela não tem um valor próprio. O valor da competência é pegar aquela disciplina e, a partir dela, obter alguma coisa que é valiosa para o mercado de trabalho. Tá? Então, isso valeria para tudo. Vocês devem, não sei se as pessoas já ouviram essa expressão, eu vou me habilitar no idioma inglês, eu vou me habilitar no idioma espanhol. Em geral, isso não significa que ela vai aprender inglês para valer, para morar na Inglaterra ou para ler Shakespeare. Nem que ela vai aprender espanhol porque ela quer fazer um curso de 4 anos na Argentina, ou porque ela quer ler Don Quixote no original, ou porque ela quer fazer uma peregrinação pelos caminhos de Santo Inácio, de Manresa a Barcelona.
Não, em geral significa que ela quer mostrar para o mercado de trabalho que ela tem uma habilidade, ainda que ela não tenha. Tá bom? Então, onde a gente quer chegar? E a decadência do ensino brasileiro, ela é apresentada aí afora como causa, né, da má posição do Brasil no ranking do PISA. Mas isso também não é verdade. Essa relação que a gente mostrou entre economia e educação, ela está manifesta nesse modelo de ensino que se chama ensino por competência. Tá bom? Que também é você pegar, em suma, o que você está fazendo? Você está pegando a educação e está instrumentalizando a educação e pervertendo os seus fins. Tá? Você tira o fim dela, que seria um fim original, ela teria um fim, uma finalidade em si, e a finalidade dela agora é atender demandas do mercado de trabalho. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Bom, quem dita as competências que nós precisamos aprender? Não é o povo brasileiro, não são as famílias, não é a igreja. No fim das contas, quem dita as competências que precisamos aprender é o mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho precisa, a gente acaba por produzir. Tá bem? Então, quando você ouve que o Brasil tem uma má colocação no PISA, sinceramente, eu dou até um suspiro de alívio. Eu faço, bom, pelo menos esse erro a gente não cometeu. Nós não precisamos ter uma boa classificação no PISA. Isso para a gente não significa rigorosamente nada. Agora nós estamos começando a entender que a educação do Brasil, ela parece variar entre esses dois termômetros. Tá? Entre esses dois termômetros, não. Entre essas duas finalidades. Né? De um lado, você vê uma educação que forma militantes marxistas, e do outro você vê uma educação que quer preparar pessoas para o mercado de trabalho. Parece não haver uma terceira via no meio oficial. Quando a gente olha o meio não oficial, a gente vai ver que a nossa situação, graças a Deus, é muito boa. Mas no meio oficial são sempre essas duas linhas se degladiando. Fazendo até uma autocrítica, né? Vamos olhar o governo do presidente Bolsonaro. Né? O primeiro ministro da Educação que ele elegeu era o Vélez, né? Que era um filósofo e tudo mais, mas que não tinha tanta força. O que marcou, que era o Weintraub, ele não era uma pessoa de formação em filosofia nem em educação. Ele tinha formação em economia, né? Trabalhava com banco, tá bom? Então, vejam o seguinte, né? Ou a educação ela parece sempre tender para uma dessas duas pontas. Ou ela aponta para um marxismo radical, ideológico, ou ela aponta para o mercado de trabalho. Até onde eu entendo, essas duas direções estão erradas. Tá? E a gente começa a perceber o seguinte, como isso não se resolve, a gente vê também que isso não pode se resolver com simples investimento em dinheiro. Você pode pegar um militante da USP e dar 15 mil reais para ele por mês, que ele não vai deixar de ser militante, ele não vai se tornar uma pessoa educada. O problema da educação fica manifesto que é um problema de fim. Tá bom? O problema da educação está intimamente ligado com o problema da sua finalidade. Tá? A educação ela se perverte à medida que a sua finalidade se corrompe. Então, quando a gente fala da decadência do ensino brasileiro, isso significa uma coisa: que o ensino brasileiro não está apontado para o fim que deveria estar. É simplesmente dizer isso. Tá bom? Então, o que é preciso fazer, né, para a gente começar a encontrar uma solução para esse problema? Nós precisaríamos tentar encontrar uma finalidade para a educação brasileira que nos fosse adequada. Porque não adianta a gente apontar o problema, apontar o erro e bater no erro. Eu sou um que adora fazer isso, eu adoro bater no erro. Mas a gente não chegar a um consenso do que seria uma boa solução. A solução só pode começar pela intenção, quer dizer, pela finalidade. E a finalidade é o que move a intenção. Então, a partir do momento que a gente encontra uma verdadeira finalidade para a educação, e aí eu diria que não é nem uma finalidade para a educação brasileira, é uma finalidade para a educação universal. Porque o ser humano é um, né? São as mesmas potências. O brasileiro tem inteligência e vontade, tanto quanto o chinês tem inteligência e vontade, quanto o indiano, quanto o americano, o português, e etc. Mas essa que é a ideia, né? Se nós pudéssemos corrigir a finalidade da educação, nós conseguiríamos corrigir
o problema da decadência do ensino brasileiro. Deixa eu tomar uma água aqui. E aí nós poderíamos fazer o seguinte exercício. Se nós olhássemos hoje para a história da educação, nós encontraríamos em diversas faixas de tempo finalidades para a educação diversas também. No local onde eu trabalho, um dia desses, uma professora, ela estava dando uma aula de didática, e aí ela mostrou um slide sobre ensino tradicional. E aí ela resumiu, talvez, 2.400 anos de educação em educação centrada no professor, o aluno não tinha espaço para nada, o professor sabia tudo, o aluno era ignorante. Ela basicamente disse isso. Bom, primeiro que é muito covarde, né? Você resumir 2.400 anos de educação em 3 linhas ou em 2 parágrafos, o que geralmente acontece. Mas se a gente estuda a fundo, a gente vê, até essa palavra, educação tradicional, ela parece um pouco vaga. Né? Porque o que eles entendem por educação tradicional? Tudo aquilo que é anterior à Revolução Francesa. Bom, mas o mundo experimentou momentos diversos, né, antes da Revolução Francesa. Então, eu gostaria de partir a história em 3 partes. Eu vou escolher 3 faixas do tempo. E nessas 3 faixas eu vou apontar 3 modelos de educação que foram desenvolvidos a partir de uma finalidade. Tá bom? Eu vou deixar o melhor para o final. Quais são os modelos que eu vou apresentar? Primeiro, a educação na Grécia, antes do advento da filosofia, antes de que aparecesse Sócrates. Em segundo lugar, a educação de um tempo que se chama Renascimento, né? Que não é o renascimento da Idade das Trevas, não, é o renascimento do paganismo. É um modelo de educação que surgiu na Europa depois do fim da Peste Negra, do fim do exílio do Papa em Avignon, ali por volta do ano 1450, 1500 e assim por diante. E por fim, um modelo de educação que eu considero supremo, adequado e esperado, que deveria ser adotado plenamente pela Igreja Católica e pelo Brasil, que é o modelo de educação que foi criado depois de séculos de trabalho na Idade Média. Tá bom? Então, 3 modelos, 3 faixas do tempo, 3 educações diferentes, porque são 3 finalidades diferentes para a educação. Tá bem? Pô, eu estava com uma luz acesa aqui para iluminar o rosto, mas esqueci de carregar, não vai pegar muito bem. Vamos ver se melhora a imagem. Qual que era a primeira faixa que eu queria apontar? A educação na Grécia, antes do surgimento da filosofia. Tá? Então a filosofia ela aparece na Grécia quando alguns pensadores começam a se perguntar sobre a estrutura da realidade, né? A estrutura do mundo. Né? São chamados de pré-socráticos. Né? Então eles fazem algumas descobertas sobre, primeiro, que o mundo possui ordem, depois que houve um início no mundo, o tempo não pode ser eternamente para trás, ele necessariamente tem um início. Uma inteligência ordenou o mundo, tá bom? Depois aparece Sócrates e chega à conclusão de que, assim como o universo possui uma ordem, o ser humano também possui uma ordem, né, como se houvesse um universo dentro do próprio homem, e aí vem o surgimento da ética. Platão surge depois de Sócrates, depois o seu grande discípulo de Platão é o Aristóteles, e a filosofia chega ao seu ápice, né? E daí Aristóteles é adotado realmente como grande filósofo da história. Mas antes do surgimento disso tudo, como os gregos eram educados? É uma pergunta que a gente poderia se fazer. Tem um livro publicado pela Quirion, não estou com ele aqui em cima agora, sobre a história da educação na Antiguidade Clássica, né, do Marrou, era um pesquisador francês, né? E o Marrou ele vai dizer o seguinte, que antes do surgimento da filosofia, os gregos eram educados nos poemas de Homero, né, que são aqueles 2 poemas clássicos, né, as 2 poesias épicas, que é a Ilíada, que conta a história do último ano entre a batalha dos gregos contra os troianos, e a Odisseia, que conta o retorno de um dos heróis gregos para casa, né, o Odisseu. E ele vai explicar o seguinte,
Bom, essas obras, elas constituem um monumento na história da literatura? Sim. Existe rigor na versificação? Sim. Existe beleza nos versos? Sim. Tudo isso. Mas ele não acredita que é por conta da beleza dos versos que Homero se tornou unanimidade entre os gregos da sua época. Para ele, qual que era o supra-sumo, qual que era o mel, né, da poesia de Homero? Para ele, o que havia de melhor na poesia de Homero é que ele oferecia arquétipos de heróis. Tá bom? Então você pode reparar que nos livros, nos dois poemas, existem personagens que são imitáveis, né? E que é desejável que você se assemelhe a eles. Você tem heróis como Aquiles, Menelau, você tem o primo do Aquiles, né? Que agora Patroclo, né? Você tem Heitor, você tem Alexandre, você tem o próprio Odisseu. Então ali tem vários personagens que você poderia imitar. Tá bom? O que é o herói para Homero? O herói é aquela pessoa que, diante de um bem maior, ele despreza a própria vida. Né? Então ele entende que diante dos desafios da vida, né, diante das guerras, existem coisas que são tão valiosas que ele poderia sacrificar sua própria vida. Bom, como a gente sabe que esse foi um modelo que funcionou na Grécia? Basta a gente pensar nas batalhas que os gregos tiveram que enfrentar. Então, quando a gente imagina aqueles 300 espartanos que estiveram no desfiladeiro do Termófilas enfrentando um exército que, segundo Heródoto, só de infantes tinham 700 mil homens. Como que 300 homens enfrentam 700 mil? Bom, isso não se explica. Se fosse hoje, a grande maioria de nós correria. Mas aqueles 300 homens decidiram ficar e lutar, sabiam que iam morrer, mas decidiram ficar. Por que eles fizeram isso? Não foi por um acidente, né? Não foi por uma coisa, uma valentia que não foi refletida. Não, foi porque eles foram educados para fazer aquilo ali. Tá bom? Então, Homero, ele plasmou na cultura grega, antes do advento da filosofia, um ideal, que era o ideal do heroísmo. Então, essa que era a finalidade da educação, produzir heróis. E isso realmente aconteceu. Basta que nós vejamos as tentativas de invasão dos persas aos gregos. Ainda que, muito provavelmente, aqueles espartanos não soubessem ler, eles tinham conhecimento, né? Eles tinham notícia das poesias de Homero, né? E dos heróis que eles deveriam imitar. Tá bom? Então, o primeiro modelo de educação, o modelo da Grécia Antiga, antes do advento da filosofia, o modelo plasmado, não sei se com intenção, do poeta grego Homero, e o objetivo era formar heróis, a finalidade era formar heróis. E formou herói. Tá bom? Um segundo modelo, a gente dá um salto no tempo, aí de quase 2000 anos. Né? Vamos para 1500, vamos para o século XVI. Nós temos uma civilização que passava por diversas transformações. Né? Não havia mais aquela cristandade medieval que houve no século XIII e nos tempos anteriores. As pessoas tinham certa desconfiança com o Papa pela presença dele, como se ele fosse uma espécie de súdito do rei da França por 70 anos, o episódio do exílio de Avignon, o protestantismo, né, que realmente chocou a unidade que havia na Europa. Parece que 1/3 da população da Europa se tornou protestante, né, no ano em que Lutero morreu, mais ou menos essa era a proporção. 1/3 da Europa já era toda protestante. A questão da peste negra e os desdobramentos na educação e na vida espiritual do homem comum medieval. Tá bem? Então era um novo tipo de sociedade que surgiu ali. Né? Qual que era a educação que a gente tinha no Renascimento? Nós vamos responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Né? Quando a gente pensa em século XVI, quem são os grandes nomes da intelectualidade que nos vem à cabeça? São os poetas. Né? Então, o que você pensa em século... Não, desculpa, os poetas não, os artistas. Né? Você tem tantos poetas, como você tem um Camões em Portugal, como você pode pensar também nos pintores. Né?
nos escultores e toda aquela coisa da arte. Esse já é um indício de uma educação técnica, tá bom? E mais do que isso, era também uma educação cada vez mais centrada no homem, tá bem? Então, compara uma catedral que existe na França com uma igreja que existe hoje em Roma, né? Você pega a igreja de Santo Inácio em Roma e olha o afresco da igreja, o teto dela. É uma coisa magnífica. Então, era aquela questão de aperfeiçoar a técnica. Técnica, eu digo no sentido de você trabalhar uma coisa que está fora do próprio homem. Então, ser o melhor pintor, ser o melhor escultor, que a princípio não tem problema nenhum. Mas a gente pode dizer que, de algum modo, isso foi ofuscado, isso acabou por ofuscar a própria relação do homem com Deus. Então, a Catedral Gótica, por que ela era imensa? Porque os arquitetos, né, e as pessoas que construíram a catedral, elas imaginavam que o homem ia entrar naquela coisa tão grande, naquela igreja tão imensa, e ia se sentir humilde. Meu Deus, olha o meu tamanho diante do Senhor. Já as igrejas do Barroco, né, as igrejas do Renascimento, elas transparecem muito mais a perfeição do artista. Tá? Então, é uma educação mais centrada no homem, em primeiro lugar, mais centrada no homem, uma educação que dá mais importância à técnica. E qual que é a finalidade dessa educação? O que é que ela deu de fruto? Se aquela educação de Homero deu por fruto os heróis, essa educação vai dar por fruto os artistas. Beleza? Esse é o segundo modelo de educação. E quando a gente pensa num terceiro modelo de educação que, para mim, é o melhor possível, né? Qual a educação que eu quero apontar? Bom, a educação do homem medieval. Por quê? Porque essa era uma educação que contemplava o mundo visível do homem, mas contemplava também a vida sobrenatural. Então, à medida que o homem era o centro da educação do Renascimento, Deus era o centro da educação medieval. Quando você pensa num grande intelectual do século XVI, o que é que vem à cabeça? Um poeta. Quando você pensa num grande intelectual do século XIII ou do século XII, o que é que vem à cabeça? Um santo. Um teólogo, um filósofo. Então, o modelo de educação que se ofereceu na Idade Média, contra tudo o que dizem por aí, era um modelo perfeitíssimo, né? Porque se preocupava com o homem em diversos aspectos da sua vida. Então, eram homens de vida moral maior do que a nossa, superior que a nossa, e superior a esses dois homens que nós fizemos menção. O grego da Antiguidade Clássica era extremamente vingativo e violento. O renascentista era extremamente dado aos prazeres da vida. E o homem medieval? Não. O homem medieval ele era dado à penitência, ele era dado ao trabalho, ele era dado à família. Então é um modelo completamente diferente. Eram homens de vida moral elevada, quando não eram todos, evidentemente, né, que eram chamados à vida intelectual, mas os que eram chamados à vida intelectual levavam isso muito a sério e entendiam que educação não era uma questão de obter um diploma, né, mas era um programa que deveria durar pela vida inteira. Então hoje, assim, tomara que ninguém do meu mestrado esteja vendo isso, mas o nível da minha turma do mestrado não é um nível assim que quem está de fora, nossa, uma turma de mestre. Não, pô, não era isso. Eu lembro que uma vez uma professora falou, olha, nós somos, isso aqui é uma turma de pós-graduação, nós precisamos ter uma cultura superior. Então é bom que vocês frequentem o teatro, frequentem o cinema, que tenham notícia da cultura. E aí não falou nada demais, nenhum absurdo. E aí uma aluna se ofendeu e disse o seguinte para ela, professora, mas a senhora quer que a cultura eurocêntrica invada a minha vida? Invada a minha cultura negra? E começou a falar uns descabidos assim para a professora. Hoje o homem que tem diploma, ele acha que ele é uma espécie de semideus. Ainda mais se tiver um diploma de doutorado. Mestrado, doutorado, pós-graduação. Pronto, ele já é um semideus. Enquanto que o homem medieval, ele não acreditava nisso. Ele sabia que a educação era uma coisa que começava na infância e que não ia terminar nunca. Ele ia passar a vida inteira dele estudando, aprendendo e ensinando. Então, uma vida intelectual muito bem definida, uma vida moral firme na verdade, firme no bem. E uma vida de fé
também primorosa, né? Uma vida de frequência dos sacramentos, uma vida de convivência na igreja, tá bom? Então, o fruto da educação medieval não poderia ser outro senão santos, né? Os nossos grandes santos, Santo Tomás de Aquino, né? Por que Santo Tomás de Aquino não apareceu nem antes nem depois? Porque aquele era o período que ele tinha que aparecer mesmo. Não foi um acidente aquilo ali, foi toda uma educação que se preparou durante séculos para que surgisse uma pessoa como ele, né? Foi o esforço, não se assuste, foi um esforço de um Aristóteles, um esforço de um Santo Agostinho, um esforço do Platão, um esforço de Hugo de São Vito. Isso tudo acabou gerando um cume, né, que é uma pessoa, né, um santo que parece ter absorvido tudo isso, e que até hoje, quando a gente pensa num modelo de educação católica, o que é que a gente espera obter de uma educação católica? Bom, a gente espera obter alguma coisa parecida com Santo Tomás. Sabemos que dificilmente alcançaremos, mas é o nosso arquétipo. Assim como Aquiles era o arquétipo de herói para o homem grego, né, e Quintiliano era o arquétipo de educador para o homem renascentista, para o humanista do século XVI. Santo Tomás de Aquino, quase 10 séculos depois da sua morte, né, continua sendo o arquétipo de educador, né, de professor cristão que nós desejamos ter. Então, é justamente mostrar isso. O problema da educação ele está intimamente ligado com o problema da finalidade da educação. E aí, para a gente ter uma correção do ensino brasileiro, a gente precisa se perguntar qual que é a finalidade do ensino brasileiro, o que é que a gente espera obter no final do produto, né? Quando a gente pensa em educação brasileira, em ensino brasileiro, o que é que a gente espera obter no final? Talvez hoje o Brasil não consiga aspirar, né, a formar um santo, porque é uma nação, infelizmente, que é uma nação laica, né, que não reconhece a Igreja Católica como a fé oficial do povo e do chefe de Estado, dos poderes. Mas ainda assim, ainda haveria mesmo que não houvesse esse desejo, nós desejássemos pelo menos fazer um sábio, né, que é aquela pessoa que entende tudo, que quer conhecer toda a realidade, com exceção da fé. Bom, a gente pode até não se meter na revelação, nós vamos deixar a Bíblia para os padres nos ensinar. Mas a gente quer pelo menos todo o resto, né? O que é esse todo o resto? Seria uma boa filosofia, né? Uma sã filosofia. E do jeito que a gente olha os rumos da educação brasileira, oficialmente isso também parece um problema incorrigível. E aí que vem uma solução que parece que está sendo dada pelo Espírito Santo, né? Qual que é essa solução? Ainda que o ensino oficial do Brasil seja extremamente decadente, quando você olha para o ensino não oficial, né, quantas iniciativas boas estão surgindo? Então hoje, por exemplo, quem quer estudar latim no colégio público não vai conseguir. Mas se você procurasse na internet, né, um curso de latim, quantos você encontraria? Tem no Centro Dom Bosco, tem no Instituto Hugo de São Vito, tem latim presencial não sei aonde, tem não sei aonde. Nós temos um instituto amigo que fica em Foz do Iguaçu, que uma vez um professor foi dar aula e a faxineira do instituto estava lendo grego, porque ela ficava ali frequentando o lugar e acabava aprendendo uma lição, aprendendo outra, e a mulher acabou começou a ter por uma espécie de acidente, né, as suas primeiras lições de grego. Quantas pessoas estão estudando, pegam o diploma, vamos supor, um aluno de direito, ele pega o diploma de direito, reconhece que não sabe nada, bom, eu não aprendi nem metade do que eu queria, e tem vários cursos oferecidos para ele, pode fazer o curso com Taiguara Fernandes, com a Ludmila Lins Grilo, pode recorrer aos livros do Centro Dom Bosco, tá bom? Uma pessoa que estuda letras, português, tem uma menina agora aí, chama Amanda Estela, acho que a menina deve ter 23 anos, parece que acabou de se formar na USP, acho que ela formou no semestre passado. Pô, a menina deve ter, sei lá, uma centena de alunos, ensina crianças, ensina latim também. Então, por mais que o ensino oficial brasileiro seja decadente, e isso a gente tem que reconhecer, e também reconhecer como é difícil mudar. Quando a gente olha para o ensino não oficial, que é esse ensino ministrado na internet,
essas aulas nos institutos, aulas presenciais que a gente vê nos institutos, a coisa está mudando, tá? E eu queria que a gente encarasse isso como uma espécie de sinal do Espírito Santo. Tá? Esse monte de instituto de educação que está aparecendo, a grande maioria deles, né, ligados à Igreja Católica, ou melhor, ligados a leigos católicos, não são ligados à hierarquia, mas ao catolicismo, Centro Dom Bosco, Instituto Santa Zélia de São Luís Martã, Centro Santo Agostinho, Instituto Santo Atanásio, Centro São Miguel, etc, etc, etc. Isso é um sinal do Espírito Santo, tá bom? E se eu pudesse dar uma dica a mais, eu gostaria de fazer uma espécie de convite, né, para as pessoas que viram como o ensino oficial ele está decadente e parece não haver solução aparente, pelo menos não imediata, né, que eles pudessem entrar no programa de pós-graduação, obter um título de mestrado e doutorado e voltar para a faculdade para ensinar as pessoas que estão lá. Porque a faculdade, hoje, ela é uma máquina de destruição. É a maior máquina revolucionária que existe no país. Ela é pior do que a mídia, ela é pior do que o PT, ela é pior do que tudo. Porque da universidade saem todas as profissões. Da universidade sai o arquiteto, o engenheiro, o advogado, o juiz, sai até o padre da universidade. Então, se a gente não entrar lá para desfazer o trabalho porco que os inimigos da igreja fizeram, e os inimigos da pátria, a gente nunca vai ver o ressurgimento da educação. Tá bom? Então, não sei se é 1 hora mais ou menos, né? Acho que foram 50 minutos, e a gente abre assim para ver se alguém tem alguma pergunta, mas é isso que eu queria deixar claro. O problema da educação é um problema dos fins da educação. A gente consegue chegar ao problema da educação quando entende qual que é a finalidade. A finalidade da educação brasileira hoje ela gravita entre formar o bom profissional e entre formar o marxista ideólogo. Qual que é a solução? Corrigir a finalidade da educação para formar o santo e sábio, ou ao menos o sábio, pelo estudo bem feito da filosofia e pela vida e por uma vivência da fé católica. Ainda que isso não seja possível hoje no ensino formal, existem vários meios não oficiais onde isso acontece de forma brilhante. E aí nós somos 2 testemunhos disso, né? Tanto pelo Instituto Santa Zélia e eu, da minha parte, pelo Centro Dom Bosco. Perfeito, perfeito. Inclusive, né, até a Patrícia está dizendo aqui, é uma coisa que eu ia comentar, esse foi um dos motivos, né, que motivaram vamos dizer assim, a fundação, a criação do Pré-Universitário São José de Cupertino, né, que é uma forma de nós combatermos a ideologia que ela está presente em todas as matérias, né? Você focou bem aí na questão das universidades, mas essa ideologização ela já acontece desde os primórdios, né, dos bancos escolares, né? Então o aluno ele já chega no ensino médio contaminado, e muito contaminado, não é pouco não, né? Então eu agradeço muito aí as suas palavras, né? Uma explanação brilhante. E eu queria saber aí do nosso pessoal que está assistindo se tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida. Bom, se nós não temos aí, então, por hora, nenhuma dúvida, né? Temos dívidas. Expressão, né, bastante conhecida nossa, né? Se não há dúvidas, há dívidas. Então, mais uma vez, Lucas, eu quero agradecer demais a sua explanação aqui para nós essa noite, né? Uma explanação brilhante, né, que tenho certeza aí que esclareceu muito, né, de muitas dúvidas, né, que a nossa audiência tem, né, e com certeza cumpriu muito a finalidade do que nós esperávamos. Então, vamos fazer também uma oração para finalizarmos aqui a nossa live. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Zélia e São Luís Martin, rogai por nós. São José de Cupertino, rogai por nós. Então, eu gostaria, mais uma vez, de te agradecer, né? Você quer finalizar a sua participação, deixar suas despedidas? Agradecer o convite e, bom, estou sempre disposto para voltar quando precisarem de mim. E é isso, essa coisa do ensino para a profissão, ela está muito enraizada na gente. Todo mundo que pensa em entrar na universidade, a pessoa pensa assim, eu vou entrar no curso esperando já a profissão. Então tem muita gente que se sente vocacionada à história, mas faz direito, porque pensa assim, o professor de história vai morrer de fome. E acaba que as pessoas, muita gente não vocacionada, entra na engenharia, no direito e na medicina, só pensando no dinheiro. Né? Mas a coisa não é para ser feita assim. Tem que separar. Uma coisa é a economia, outra coisa é a educação. E a gente não pode nunca deixar a educação ser pervertida, corrompida pelos fins da economia. Tá bom? Então esse é meu recado. Deus abençoe vocês e até uma próxima. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço a todos que estiveram conosco essa noite durante a live. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Boa noite, Lucas. Boa noite.